Oi pessoal, oi gente amiga, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Então, como eu estava falando no vídeo anterior, né, nós estamos aí passando pelo G20, né, onde que vai trazer várias informações sobre muitas coisas que estão acontecendo e principalmente o que está acontecendo aqui no Brasil. Nós todos sabemos que passamos por uma situação muito drástica, muitas situações muito infelizes, né, no governo anterior, aonde que o nosso Brasil começou, né, aí uma tarefa para colocar o nosso país no lugar, né. Claro que vemos que uma situação não configura apenas um momento, né, do nosso país ou algumas passagens, né, do nosso país, mas uma situação é, em geral, né? E como nós visamos a nossa América do Sul, né, os países latinos, vemos muitas situações muito corriqueiras ainda, uma situação ainda que muitos costumes, muita cultura que ainda precisa aí ser palpável, né, ser aí é, direcionada, né, num sentido aonde que vamos popularizar aquilo que muitas das vezes deixamos passar. Claro, a nossa política, a nossa democracia, ela é pluralista, né? Não é só de um grupo de pessoas. E não só um grupo de pessoas fortes, vamos dizer assim, né? Grupo de pessoas que tem fortalezas, que são ricos ou super ricos, como a gente tem visto. Mas também uma situação onde que o nosso país, né, o nosso país Brasil, tem 215 milhões de pessoas, e essas pessoas que vivem aqui, né, que têm as suas culturas totalmente diferentes uma da outra, né, situações que nos trazem, que nos trouxe, né, muito preconceito, ainda somos um país muito preconceituoso. Claro que para que isso tudo mude, né, nada melhor que a gente ter em nossas mãos a ferramenta que é a internet. A internet, ela muitas das vezes ela está sendo demonizada como uma situação aonde que ela deveria ser freada, que ela é como se a gente voltasse a 50 anos atrás, quando as pessoas falavam que não vamos ter isso daí, porque isso daí não vai nos beneficiar. Se nós pesarmos na balança, com certeza, numa situação onde que realmente não esse peso, né, mais para o lado ruim, ele com certeza ele é mais pesado. Mas se nós formos analisar os fatos, né, e entender da onde vem uma situação por trás de todas essas coisas que a gente tem visto, de todas essas coisas que a gente tem passado, que é realmente, né, a situação que encontra o nosso país. Primeiramente vem a cultura, né, de diversos lugares, de diversas dimensões, né, de diversos estados que a gente tem no nosso país, mas também, né, uma forte conexão com situações do mundo inteiro, né? A gente tem aí não só a globalização ao nosso favor, também como ao nosso desfavor. A gente vê isso claramente, que as coisas foram evoluindo, as coisas foram tornando visíveis, palpáveis, né, bem dinâmicos, mas numa situação onde que as pessoas se perderam, né, da realidade das coisas, né? Muitas das vezes as pessoas preferiu usar a internet apenas para se esconder, apenas para si mesmo, né? Como trazendo uma realidade virtual, né? Não muito simbólica e diferenciada. Porque muitas das vezes as pessoas pensaram, né, que vamos usar a internet, ninguém vai estar vendo, ninguém vai estar nos observando, então a gente pode fazer o que quer. E isso começou a tomar
uma proporção muito rápida, muito forte, aonde foram se criando várias situações, aonde as pessoas foram perdendo ali, né, a ética, foram perdendo ali a percepção da realidade das coisas, e nos trouxe aí hoje, né, a gente tem aí com certeza a inteligência artificial muito visível no nosso país, aonde a gente viu aí em poucos anos, né, em menos de 2 anos, de 4 anos, a gente viu uma gama de situações, uma gama de realidades, né, aonde a gente pôde ver aí a proporção de casos cada vez mais errados, cada vez mais triste. A gente olha assim para nossa segurança pública, que já não era ali tão consolidada na situação de ter mesmo a justiça, né, de ter mesmo a realidade das coisas, né? E a gente pôde ver uma outra gama de situação entrando na situação e trazendo um caos, né? Um caos muito grande que também não vamos assim alarmar numa situação que isso daí não dá certo, isso daí não tem como dar certo. A gente viu que os povos latinos, com certeza, existe muita violência, existe muita discussão, existe guerras civis até, né? E muitas das vezes sem punidade, né? Não, é impune, né? Essas pessoas ficam impunes a cada tempo, a cada década, a cada até séculos, né? E acaba que essas pessoas vão se tornando uma fortaleza, um império, e consequentemente se troca aí a realidade das coisas, né? E a gente viu no nosso país, isso daí é recente, a gente ainda vive isso no nosso país, né? É como se nós tivéssemos vivido num conto de fada e agora tivemos que acordar desse sonho encantado, né? Passar por esse portal e ver que a realidade é nua e crua. Mas muitas das vezes essas pessoas que deveriam estar cuidando, né, que deveriam estar transformando, né, o nosso país numa situação melhor, pelo contrário, copiou coisas de outros países que não nos beneficiou, que beneficiou a poucos e que ainda beneficia poucos, por mais que a gente tenha visto aí um governo atual, né, um governo que pensa na geopolítica, um governo que pensa na política, na democracia, como ela deveria ser, né, e não como as pessoas querem usar ela, depreciando, né, a democracia, depreciando as leis, como muitas das pessoas têm aí, né, o jargão de dizer que são brechas da lei. E a gente sabe que não existe brecha da lei. O que acontece foi que por muitos anos, né, a democracia foi usada como simplesmente, né, um gosto aflorado, lucrativo, que iria tirar proveito de uma situação. Então, a gente viu ali que a pessoa que tinha mais conhecimento, a pessoa que tinha mais favorecimento, ela só crescia. E a pessoa que não tinha nada disso, né, que apesar que a justiça é para todos, mas muitas das vezes as pessoas não sabiam como agir, não sabiam onde ir, não sabiam como falar, com quem falar, e muitas das vezes iam em órgãos, né, oficiais, em órgãos governamentais, e também não conseguia ir adiante nas suas denúncias, nas suas reclamações, né? A gente viu aí por muito tempo, eu vejo isso desde que eu me conheço como gente e também depois que eu fui para a escola, principalmente aqui na cidade onde eu moro, o apadrinhamento, né? Então você subia de cargo, você tinha um cargo favorável se você tinha um apadrinhamento. Você poderia até passar em concursos públicos, você podia até passar em seletivas, né? E você conseguiria, se você tivesse um apadrinhamento, se tivesse conhecimento de alguém que te indicasse, alguém te colocasse lá, e não pela sua capacidade, não pelo seu estudo, por tudo aquilo que você foi atrás, que você se esforçou e quis ali conseguir algo que viesse concretizar, né, aquilo que realmente você faz, aquilo que realmente você tem tino, aquilo que realmente você foi trazido a fazer aquilo, né, com excelência mesmo, com probabilidades legais. Mas também vimos, né,
Aí muitas coisas, a gente viu a religião entrando na política, né? A política entrando na religião. A gente viu situações erradas se fazendo certas, né? Mascarada como certas, e não tinha coisa certa nenhuma, né? Porque muitas das vezes as pessoas iam pelo que estavam ouvindo. Ah, porque fulano falou, porque a pessoa X, Y, W falou. Então, nós vamos prestar mais atenção nessas pessoas do que no que está escrito mesmo. E aí a gente teve que voltar, né? A gente tem aí 201 anos de Constituição, né? De Constituição, e a gente acaba, a gente Brasil, né, para falar a verdade, no escrito mesmo, há 200 anos, né? A gente 201 anos. E a gente acaba vendo aí que nós somos bem novos, mas de uma gama de certeza, de uma gama de informação, de prática, mas ao mesmo tempo ela é abarrotada, né? A gente vê aí, eu sempre costumo falar isso, né? Que o rotulo, né? Que os parlamentares patrocinadores, né? Vão lá, fazem as cagadas para o STF limpar. Mas a gente começa a ver por que existe isso, por que é como se fosse dois poderes contra um, a gente vê isso claramente, mas por que isso, né? Da onde vem isso, né? Por trás dessa situação, o porquê? Porque abarrotando, né, o STF de processos, né? Muitas das vezes processos que não deveriam nem estar lá naquela comarca, né? Porque são processos muito simples, são situações muito corriqueiras, e que ao mesmo tempo que, se a gente usa, né, ali como a gente tem visto os juízes falando lá no J20, né, se a inteligência artificial ela é usada, né, para que esses juízes venham ter ali, não só juízes, promotores, advogados, né, enfim, uma gama de pessoas, né, que trabalham na justiça, para que isso venha ter uma situação mais rápida, né, onde que os processos venham ser encaminhados mais rápido. E quando a gente vê que por trás disso existe uma outra situação, que é mesmo abarrotar de processos, é fazer uma situação onde se cansa, né, aquele processo, se esgote aquele processo, de tanto ser instigado, de tanto ser ali, né, como se estivesse batendo lá na porta daquela. A gente lembra, né, daquela história bíblica também, né, que fala que aquela senhorinha ficava ali batendo na porta lá do juiz para que ele julgasse a causa dela, né? E que mais se agrava é isso, né? Ter vários processos e processos e processos, e parece que aquilo nunca se resolve. Há muitos anos atrás eu me recordo que às vezes a pessoa entrava num processo, ela morria, né, e ia se resolver lá com o filho, com o neto, e aí houve ali uma resolução aonde que não. E pelo menos em 7 anos tem que resolver aquele processo não pode passar de 7 anos, e mesmo assim foram se abarrotando processos e processos. O que a gente vê, né, que isso tinha, sim, um propósito, não era por acaso que aquilo estava acontecendo, né? Era para que, quando fosse chegar no patamar maior, né, nas grandes causas terríveis que estavam acontecendo, né, ele fugia da realidade da situação. E por isso que a gente tem que ter, sim, uma corte forte, a gente tem que ter um Supremo Tribunal Federal forte, para que nós venhamos a guerrear, né? Mas não no sentido da guerra em si, né? Mas do sentido que a escrita, que a palavra, ela tem que se manter, ela tem que ter força, né? Então vamos aí dar continuidade nesses vídeos que a gente está fazendo, que eu estou trazendo aqui, né? Os vídeos não são meus, eu pego esses vídeos da TV Senado, da Câmara dos Deputados, né, do Supremo Tribunal Federal também, e assim, eu procuro, né, também trazer, assim,
os meus vídeos, falar com as minhas palavras, porque muitas das vezes as pessoas estão acostumadas. Não quero ouvir sobre isso, não quero falar sobre política porque eu não entendo, não quero falar sobre justiça porque eu não entendo, mas é o nosso dia a dia, é a nossa vida. E a gente precisa saber, a gente precisa entender, tá bom? Então, um forte abraço, fiquem com Deus. Eu espero que vocês se inscrevam no meu canal, curte, comenta e compartilha, tá bom? Tchau, tchau!